Olá a todos vocês, estamos aqui no nosso Aula em Casa Amazonas, ensino médio, primeira série. Eu sou a professora Ludmila Dutra, estamos aqui para verificar os nossos estudos de geografia. Então, vamos lá verificar a nossa aula 240. Olha só, gente, na nossa aula de hoje, geografia, vamos verificar e estudar sobre o uso dos rios, hidrovias e as redes de comunicação. Vamos verificar a importância dos rios, principalmente aqui para a nossa região, né? A região amazônica, onde os rios vão ser as nossas principais rodovias. Então, vamos verificar como é que vai ocorrer este desenvolvimento, principalmente aqui para a nossa região amazônica, observando esse desenvolvimento das hidrovias e se tornando aí a principal rede de comunicação entre os municípios. Então, olha só, gente, aqui na nossa região amazônica, nós iremos verificar que vai ser o principal transporte hidroviário aqui para a nossa região. E a gente observa que na região amazônica, essa rede fluvial vai ser a mais extensa do país, tá? E uma das maiores do mundo, com cerca aí de 20 mil quilômetros de rios. Então, vocês imaginam aí a dimensão que nós temos da importância desses rios aqui para a nossa região, principalmente nós que vivemos aqui, né? Então, a gente tem que verificar também que vai existir boas condições de navegação, porque os nossos rios, a gente observa que não existe, né, tanta parte aí de mudanças, tá? E principalmente a gente verifica que vai ajudar bastante no período chuvoso, onde ocorre a cheia dos nossos rios, né? E lógico, agora que está ocorrendo a vazante, vão existir percursos em que tem uma certa dificuldade, porque acabam surgindo os barrancos, né, de areia, que tem que ter já uma certa precaução. Então, a gente observa toda essa preocupação aqui nos nossos rios. Então, já tem que procurar outros canais, né, verificando aí essa navegabilidade, tá certo? Agora, verificando a importância dos rios aqui para a nossa região, nós vamos também verificar que vão existir os principais portos aqui da Amazônia. E a gente vai verificar que teremos, por exemplo, em vários estados, né? Mas vamos verificar somente alguns que são realmente importantes, como o Porto de Itaqui, lá no Pará. Por quê? Porque vai ter principalmente alguns produtos que vão ser levados de um lugar para o outro. Por exemplo, lá em Itaqui, os principais produtos são aí o de minério de ferro e grãos, né, que são levados aí para outros municípios, até mesmo para outros estados, tá? Em Belém, também no Pará, vai levar carga geral e também combustível, tá? Vila do Conde, em Barcarena, também no Pará, vai ser utilizado aí muito para levar produtos como a alúmina e o alumínio, né, que tem aí muito esses recursos minerais. Aqui em Manaus, né, vamos verificar aí uma carga geral também, muito levado aí para os nossos municípios, né, 61 municípios, aí junto com Manaus, totalizando 62 municípios, mais combustível. Além disso, também teremos Santarém, no Pará, também de um modo geral, cargas gerais e também grãos, principalmente a soja. Em Itacoatiara, aqui no Amazonas, grãos também, muito utilizado esses portos aí para levar esses produtos. Porto Velho, em Rondônia, também grãos, né, muito levado aí, essas mercadorias. Em Santana, né, Macapá também, em Amapá, os minérios e madeira também vão ser muito utilizados aí, levados para outros lugares. Em Trombetas, no Pará, também teremos aí o produto muito verificado aí nesse porto, vai ser a bauxita, né? Lógico que vai existir outros produtos. E em Coari, aqui no Amazonas, o gás e o petróleo vão ser os principais produtos que acabam sendo aí levados para outros lugares, para outros municípios, para outros estados, tá certo? Então, a gente realmente observa a importância desses portos, né? E esses portos vão ter aí essa certa
comunicação com os rios para levar esses produtos para outros lugares. E a gente observa, gente, que quando a gente estuda sobre a Amazônia, a bacia amazônica, a gente tem que lembrar que a bacia amazônica não está somente no Brasil, vai estar em outros países também. É o que nós iremos observar agora neste mapa. Olha só, vocês estão observando, né? Que neste mapa a gente pode verificar, por exemplo, que vai pegar uma parte da Venezuela, né? A gente também observa que pega uma parte da Colômbia, vai pegar uma parte do Equador, pega uma parte do Peru, também vai pegar uma parte da Bolívia, porém, gente, a maior parte vai estar onde? No Brasil, tá certo? Então, a bacia amazônica, a maior parte vai estar localizada no nosso território brasileiro, mas também a gente observa que a bacia amazônica, ela também vai estar em outros países aqui da América do Sul, tá certo? Vamos verificar também o uso dos rios, para que eles servem, qual a importância desses rios. Vamos verificar, gente, né, que o uso dos rios, eles vão servir para o quê? Para o transporte hidroviário, né? Eles irão levar, então, o quê? Transportar pessoas em viagens turísticas. A gente também vai observar que vai ser adequado aí para grandes toneladas aí de mercadorias, né? E o exemplo de tudo isso, a gente observa que vai existir superpetroleiros e também graneleiros levando essas mercadorias até mesmo de um país para o outro, ocorrendo essa exportação e importação de mercadorias. Tá? Mas a gente observa, né, que para ocorrer todo esse transporte hidroviário, vai ocorrer o quê? Essa navegação, tá? E essa navegação, ela vai ocorrer através aí dos rios, né, e também de lagos, tá? Então, isso vai ser muito importante para os povos que neles habitam próximo, né? Mas, além de as pessoas habitarem próximo desses rios, as outras pessoas também que habitam aí em outros lugares que dependem de mercadorias, de matérias, né, para a sua sobrevivência. Além disso, o uso do óleo diesel nas embarcações, tá? E a baixa velocidade e custo baixo vão ajudar aí também nesse transporte hidroviário. Tá, mas professora, vão existir momentos em que os rios, eles vão ter aí uma certa dificuldade, né? Vai existir áreas em que a gente observa que vai ser necessário a construção de eclusas. E o que vai ser essas eclusas? Gente, as eclusas vão ser como os elevadores para transportar o navio de uma área para outra, tá? Então, as eclusas, elas vão ser as comportas que funcionam como elevadores de água para os navios quando ocorre uma mudança de uma área mais elevada que a outra, tá? Isso ocorre muito em rios em que tem mudanças de altitude, tá? Então, a gente observa que vai ocorrer a construção de eclusas. Aqui na nossa região, na bacia amazônica, a gente não observa isso porque os rios, eles têm uma reta só, que isso acaba ajudando. Lógico que vão existir áreas que vão existir cachoeiras, né? Mas são áreas em que não vai ocorrer uma navegabilidade porque são rios menores, os igarapés, por exemplo, como a gente conhece, tá? Agora, além de transporte hidroviário, que vai servir para levar mercadorias, pessoas, a gente também vai observar que os rios vão ser utilizados como a irrigação para a agricultura, que vai ajudar bastante, tá? Então, olha só, a irrigação, né, vai ser esse conjunto de técnicas desenvolvidas para levar água às áreas de cultivo ou áreas mais secas, tá? E também a gente observa que o consumo médio de água com a irrigação vai ser muito grande com a agropecuária, cerca de 70%, tá? Vamos ter também a utilização, né, das águas dos rios com as indústrias, cerca de 20%, e o abastecimento das cidades de um modo geral, cerca de 10%. Tá? Então, a gente observa também essa importância aí da utilização das águas dos rios de um modo geral.
Mas além, né, do transporte de pessoas e mercadorias, da irrigação, nós também teremos aí com a energia, né, a geração de energia elétrica para a população. Então, olha só, o uso dos rios também vão servir para, né, o surgimento da energia elétrica através do quê? Das usinas hidrelétricas, gente. Então, as usinas hidrelétricas, elas normalmente são instaladas em rios que apresentam elevada capacidade de geração de eletricidade, principalmente em rios em que tem, né, essa parte em que tem grande volume de água, mas também em que tem uma certa declividade para se construir, né, uma usina hidrelétrica. Também tem que ser feito estudos para não ocorrer uma construção, né, de qualquer forma, tá? E a construção de usinas hidrelétricas, elas acabam ajudando, né? Vai ter, lógico, que problemas em relação à sua construção. Porém, quando construído, vai ser bom porque não vai emitir tantos poluentes na atmosfera, né, como as usinas termoelétricas, diferente das usinas hidrelétricas. Então, isso também acaba ajudando aqui, principalmente na nossa região. Nós temos aí algumas usinas muito importantes, como a de Tucuruí, que acaba vindo para cá. Temos aí a usina de Balbina, né, que também aqui na nossa região, no nosso estado do Amazonas, né, mas aí já não vai gerar tanta energia para todo o nosso estado, né? Então a gente tem que trazer aí energia de outros estados, como a usina de Tucuruí, e também outros tipos de fontes de energia que acaba vindo para a gente, ok, gente? Mas, além, né, de a gente observar e verificar a utilização desses rios, nós também vamos verificar aí outro uso dos rios, que vai ser a piscicultura. Tá? Então, a piscicultura, a gente vai observar que vai ser o quê? O cultivo de peixes, principalmente aí de água doce, tá? Que produz aí mais do que qualquer outra criação de animais. E a qualidade das águas, ela vai ser necessária, né? Principalmente porque para o peixe não morrer. Então, vai ser necessária aí para a piscicultura essa qualidade da água, tá? Vai ser uma atividade em que não causa grandes impactos ambientais, ok? A gente verifica também que necessita aí de condições adequadas, é lógico, né? Para a manutenção aí da vida saudável dos peixes, né? E isso acaba também ajudando no equilíbrio dinâmico com o ecossistema, tá? Então, a gente observa também a importância dessa atividade da piscicultura aí com a utilização dos rios. Normalmente, a gente observa bastante esse desenvolvimento aqui também na nossa região. Também a gente não pode esquecer do lazer das pessoas, né? Nossos lazeres aí em relação à utilização dos rios, e isso acaba ajudando muito através também aí do turismo, que acaba desenvolvendo o turismo, possibilita atividades como a natação, nadar, pescar, velejar, entre outras atividades, né? E também, lógico, que vai depender da qualidade das águas do rio. A gente não vai, né, ficar nadando, infelizmente, em rios poluídos que acabam surgindo principalmente em áreas urbanas, em áreas próximas aí às cidades, próximo aos portos, que a gente observa que já tem uma certa poluição, tá certo? Então, a gente observa aí essa utilização dos rios que acaba ajudando bastante no desenvolvimento das cidades e também, infelizmente, acaba ocorrendo uma certa degradação, tá certo? Agora, aqui na nossa região, a gente vai observar que vai existir algumas dificuldades de navegação, tá? E quais serão essas dificuldades? Nós iremos observar que os rios lá do Alto Rio Negro, a gente observa que vai ter um relevo aí pedregoso. O que é isso? Que tem bastante rochas. Então, isso vai ter uma certa dificuldade de navegação, principalmente quando o rio ele está baixando na vazante. Mas também o rio Amazonas, ele também vai ter uma certa dificuldade de navegação, porque a gente tem rios meândricos e sinuosos, são bastante curvosos, gente. Então, isso acaba aumentando o tempo de viagens e isso acaba se tornando o quê? Mais caro, né? Então, a gente observa que vai existir essas certas dificuldades. Ok? Mas a gente também vai verificar aí esses estudos nos nossos rios, a utilização das hidrovias, que vão existir algumas ações governamentais, porém ainda são tímidas, tá? Em relação à necessidade
aqui que a gente precisa. Ainda precisa de incentivos para a construção de portos, porque a gente sabe que vai ser um baixo custo, né, e tem uma alta capacidade de transporte. E a gente observa que o desflorestamento ainda é pequeno, tá? Porque ocorre na beira, né? Então, essas ações governamentais, elas são necessárias, porém ainda são tímidas, né? E a gente também vai verificar aí em relação à regulamentação das linhas fluviais que são necessárias, né? Por que elas são necessárias, essas regulamentações aí das linhas fluviais? Para atender a demanda, né, aí da utilização dessas hidrovias para que continue de forma contínua, principalmente aí para pequenos produtores, para os pescadores artesanais, das comunidades tradicionais que às vezes realmente encontram uma enorme dificuldade aí de escoar seus produtos, principalmente de municípios mais distantes. Então, a gente vai observar, né, que é necessário ter uma certa regulamentação aí em várias hidrovias aqui da nossa região amazônica, né? Então, também a gente observa que são ações importantes a serem realizadas com uma elaboração de estudos de navegabilidade, né? Com procedimentos aí de manutenção das hidrovias e também uma regularização e ou fiscalização das embarcações que tem que ser feita principalmente aí pela Marinha do Brasil. Tá certo, gente? Então, aí a gente observa a importância dos usos dos rios aqui na nossa região, tá bom? Verificando nossa aula, vamos agora para o momento das nossas atividades. Então, olha só, gente, na nossa dinâmica local interativa, nessa primeira questão da UEA 2004, a gente vai verificar que a circulação de bens e de pessoas na Amazônia conta com uma rede fluvial natural de grande importância. No entanto, em determinadas áreas, a utilização dessa rede fluvial apresenta dificuldades. Entre as razões dessas dificuldades, não se inclui. Aí vocês têm 5 opções para verificar qual é a correta, tá certo? E na questão 2, descreva as principais limitações de navegação nos trechos dos rios do Alto Rio Negro e do Rio Amazonas. Daqui a pouco eu retorno aí com a participação de vocês.
estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, momento de vocês participarem conosco através do aplicativo Aula em Casa, né, através do celular, em que vocês podem colocar as respostas de vocês dessas atividades que a gente coloca em relação à aula que é ministrada para vocês. Nós estudamos sobre a utilização dos rios, a importância dos rios, principalmente aqui para a nossa região, com a bacia amazônica. E nós temos aí uma participação do aluno Kennedy. Então, vamos verificar aí as respostas do Kennedy, né? Vamos verificar aí que ele respondeu em relação, né, ao rio Amazonas, que tem rios que são meândricos e sinuosos, aumentando o tempo de viagem. Isso aí é a questão 2, né? E o rio Amazonas apresenta rios meândricos e sinuosos, aumentando o tempo de viagem que tornam-se caras, né? A gente verificou também que ele respondeu outras coisas aí anteriormente, né? Que eu vi lá no chat, que ele respondeu em relação aos rios da parte do Alto Rio Negro, né? E ele também respondeu, se eu não me engano, a primeira questão, letra B, mas eu não estou conseguindo observar agora, tá certo? Mas daqui a pouco eu falo a resposta aí do Kennedy, ok? Então, olha só, a primeira questão, né, vai estar relacionado aí ao EA, né, o EA 2004, a circulação de bens e de pessoas na Amazônia conta com uma rede fluvial natural de grande importância. No entanto, em determinadas áreas, a utilização dessa rede fluvial apresenta dificuldades. Entre as razões dessas dificuldades, não se inclui, letra A, o traçado sinuoso dos rios, que aumenta o tempo de viagem, né? Letra B, o predomínio de embarcações exclusivas para o transporte de pessoas, sem condições de transporte e de cargas. Ou seria a letra C, os sedimentos transportados até o rio em consequência dos desmatamentos que diminuem a profundidade dos leitos fluviais. Ou seria a letra D, o período de vazante associado à estiagem, em que prejudica a circulação das embarcações de maior calado. Ou seria a letra E, os pequenos atracadouros individuais utilizados pelas embarcações de pequeno calado e que não têm infraestrutura para movimentação de carga e armazenagem. Então, nessa questão, gente, nós iremos verificar que a letra, né, vai ser a letra B, tá? O predomínio de embarcações exclusivas para o transporte de pessoas sem condições de transporte de cargas. Não vai estar incluído aí nessa relação das dificuldades, tá? Em relação à Amazônia, porque vai ter sim esse transporte de cargas, tem essas condições de transporte de cargas. Aqui tá falando que não vai ter, tá? Então, por isso que é a letra B, tá? Então, a rede fluvial, né, da bacia amazônica apresenta embarcações que servem tanto para transporte de pessoas quanto de cargas, sendo os principais meios de transporte para a região. E na nossa segunda questão, descreva as principais limitações de navegação nos trechos dos rios do Alto Rio Negro e do Rio Amazonas. Então, vamos verificar que os rios, né, do Alto Rio Negro apresentam relevo pedregoso, com dificuldade de navegação na vazante, né, quando o rio começa a baixar, e o rio Amazonas apresenta rios meândricos e sinuosos, aumentando o tempo das viagens e tornando-se mais caras, tá? Então, a gente observa que os rios do Alto Rio Negro têm essa dificuldade de navegação, principalmente no período da seca, por apresentar um relevo com bastante rochas, principalmente nos leitos dos rios dessa região. Já o rio Amazonas vai apresentar aí rios com bastante curvas, tá? Então, a gente observa essas dificuldades aqui na nossa região. Quero agradecer a participação do aluno Kennedy, que esteve aí colocando suas respostas. Muito obrigada, Kennedy. E vamos continuando as nossas aulas de geografia, agora com o professor Jefferson. Vamos lá. A sua aula continua no próximo vídeo.